Hoje nós vamos falar sobre o medo de dirigir. Esse tipo de medo é mais comum do que a gente imagina. Recentemente foi feita uma pesquisa pela Associação Brasileira de Medicina de Trânsito que dizia que ele atinge em torno de 2 milhões de pessoas que sofrem demais com isso. Ainda mais hoje em dia, em que dirigir acaba sendo quase que uma condição para que a pessoa tenha independência, tenha autonomia. Então, o que acontece? A maioria dessas pessoas já tem a carteira de motorista, então elas já sabem dirigir, mas elas acabam ficando sem coragem de pegar o carro. E só uma pequena parte dessas pessoas já sofreu algum tipo de trauma, já passou por alguma situação que gerasse sentimentos tão fortes a ponto de impedir que essa pessoa pegasse o carro novamente. Então, a grande maioria dessas pessoas não passou por nenhuma situação assim, mas elas sofrem tanto quanto se tivessem passado. E por que isso? Geralmente esse medo está relacionado com um alto nível, um alto grau de cobrança pessoal. Então, geralmente são pessoas que se cobram demais, que são extremamente responsáveis, cautelosas, que são muito capazes em tudo aquilo que elas pegam para fazer, no seu trabalho, e por conta disso são até chamadas de perfeccionistas pelas outras pessoas. Então são pessoas que têm muita dificuldade com seus próprios erros, dificuldade em lidar com críticas alheias, porque elas mesmas já se criticam demais. E aí essa pesquisa também fala que a maioria dessas pessoas são mulheres, em torno de 75%, e que estão aí na faixa etária dos 30 aos 45 anos de idade. E qual que é a relação disso, né? Esses dados estão muito relacionados com a forma como essas mulheres foram criadas, como elas foram educadas, baseadas aí em um pensamento um tanto quanto machista. Então, muito provavelmente, na sua infância, essas mulheres viam e ouviam que era o homem quem dirigia a casa, dirigia a família, os negócios, era ele quem tinha o poder. E aí dirigir carro está simbolizando muito esse poder. Então, dificilmente essas mulheres conviviam com mulheres que dirigiam. A começar também pelos presentes que mulheres e homens geralmente recebiam na sua infância. Então os meninos ganhavam carrinhos e as meninas ganhavam bonecas, brinquedos que lembrassem a brincadeira da casinha. Hoje em dia isso ainda é muito comum. E aí, ainda que as pessoas que dão esse tipo de presente não tenham a intenção, elas acabam reforçando esses papéis que se espera que a menina e o menino tenham, baseado nessa cultura machista. Então, o menino é aquele que vai dirigir o carro, dirigir a família, é quem vai ter a autoridade da casa. E a menina é aquela que vai cuidar dos filhos, cuidar da casa e da família. E aí, justamente, os homens que têm esse medo de dirigir, que encontram essa dificuldade, geralmente, ainda que tenham sido criados nessa cultura machista, eles tiveram muita dificuldade de se identificar com esses modelos. Esses modelos masculinos não trouxeram para eles boas referências, modelos que eles mesmos quisessem seguir. E aí isso afeta demais nessa dificuldade de dirigir, porque pegar o carro é como se eles estivessem legitimando, através desse instrumento, esse papel de poder com o qual eles não conseguem se identificar. E aí essas pessoas, mesmo tendo condições de assumir a direção do carro, ou às vezes nem se dando a chance de aprender até, sofrem demais com isso, elas acabam se limitando. É comum que esse medo se generalize. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, começam a sofrer quando vem um carro de autoescola na rua, porque eles acabam escancarando para elas essa sua dificuldade. Então é fundamental que essas pessoas procurem ajuda. Hoje em dia existem livros que podem ajudar nesse sentido, tem autoescolas que estão se especializando e já estão disponibilizando profissionais que vão trabalhar nessa área. A pessoa pode recorrer à ajuda psicológica para que ela comece a entender um pouco mais desse medo
que pode estar relacionado com tantos outros aspectos, né? Como a gente viu, por exemplo, com a forma como a pessoa foi educada. Então, é possível superar o medo de dirigir, desde que a pessoa procure ajuda, né? Seja em livros, terapia, em autoescolas especializadas. É fundamental que ela comece a se ouvir. Ouvir o que esse medo está dizendo, em que padrões de pensamento ele está se relacionando, e que a pessoa busque de fato mudar esses padrões de pensamento que estão sendo prejudiciais para ela mesma. Então, por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo telefone 99197-5184. Até mais!